O contrato de trabalho por prazo determinado normalmente se extingue quando seu prazo final é alcançado, mas pode acontecer de uma das partes decidir antecipar o seu final. Assim, os efeitos da extinção contratual são diferentes para cada caso. Vamos conhecer agora os efeitos da extinção antecipada do contrato de trabalho e as diferenças quando a iniciativa é do empregado ou do empregador. A extinção antecipada do contrato de trabalho a termo, por iniciativa do empregador, gera o pagamento de indenização ao trabalhador no valor da metade da remuneração devida até a data fixada para o término do contrato, além dos direitos a saldo de salários, férias integrais se for o caso, férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% e saque do FGTS. Agora, se a iniciativa de reincidir o contrato por prazo determinado é do empregado, ele deve indenizar o empregador pelos prejuízos causados se forem comprovados. Nesse caso, também não é devido o saque do FGTS, pois foi o próprio empregado quem decidiu por fim ao contrato de trabalho. As partes também podem acrescentar uma cláusula no contrato de trabalho, assegurando o direito recíproco de rescisão antes de expirado o prazo do contrato. É a chamada cláusula assecuratória. Nessa situação, são aplicados os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. É o que explica a juíza do trabalho, Silene Coelho. Chama-se, na verdade, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Significa que nós temos um contrato a termo, com prazo fixado de vigência, mas as partes querem uma cláusula em que podem rescindir o contrato antes de encerrado o prazo. Então, eles inserem uma cláusula em que falam, a qualquer tempo, uma das partes poderá rescindir o contrato a termo, mesmo antes de sua vigência. E, nesta hipótese, seja o empregado, seja o empregador, tem que pré-avisar a outra parte de que irá rescindir o contrato antes do advento do termo. A juíza lembra ainda que alguns imprevistos, como força maior, podem gerar a extinção do contrato a termo. A força maior ocorre, por exemplo, numa empresa que, em épocas de festa junina, é vítima de um incêndio. Então, aquela empresa que produzia, por exemplo, foguetes, e ela é vítima de um incêndio e acaba. Então, houve uma grande força maior que levou ao rompimento de todos os contratos de trabalho. Então, os contratos de trabalho serão rompidos em razão da força maior ocorrida. Neste caso, o empregado não teve culpa e nem contribuiu para a rescisão do contrato de trabalho. Então, ele terá direito a todos os direitos previstos numa extinção de contrato por prazo indeterminado. Então, 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS mais 40% e todos os demais consectários